Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bem Construído. Esse programa que foi feito com o maior carinho do mundo para ensinar você a como comprar, vender, financiar, reformar, melhorar o seu lar, o seu imóvel. Hoje nós temos um episódio bem especial, porque o tema dele é como valorizar o seu imóvel gastando pouco. Afinal, quem é que não quer melhorar onde vive? Quem é que não quer ganhar mais dinheiro na revenda do seu imóvel gastando pouco? E para isso, eu trouxe especialistas, pessoas que já vivem isso, na prática, diariamente. Por isso, eu trouxe a Ayla, que é arquiteta. Ela vai se apresentar daqui a pouco e ela vai trazer dicas para nós. Então, hoje é um conteúdo muito legal. Fica aí com a gente. E também tenho a Ana Felícia, que a Ana, ela transforma os ambientes, sempre fez para ela mesma, para o pai dela, na empresa dela, ela sempre transformou os ambientes, deixando sempre aconchegantes. Quando nós abrimos a Meu Bem Imóveis, a Ana, ela fez um projeto da primeira imobiliária que ela tinha 4x10, era 40 metros quadrados, e todo mundo que entrava falava assim, que lugar lindo, como vocês fizeram isso em 40 metros quadrados? Pra você ter uma noção, tinha 2 salas de atendimento, sendo uma de reunião, mais uma recepção, mais uma bancada para 5 corretores e uma copa. Tudo isso em... E uma sala de estar. E uma sala de estar em 40 metros quadrados. Então, não precisa ser uma grande casa para você ter um ambiente muito legal. E para isso que eu trouxe essas pessoas especialistas. Lembrando que você pode estar nos acompanhando por todos os portais da SGC, seja no SGC Play, na Rede TV, Cultura, YouTube e também no Spotify. Bom, vamos começar. Ayla, por favor, se apresenta para a galera. Meu nome é Ayla, sou arquiteta, formada há 7 anos e atuante desde depois da faculdade. Sigo no ramo de móveis planejados e arquitetura, né? E escolhi fazer essa... Ai, você vai cortar, né? Não. Vai direto, vai. Só tudo de novo. Tá. Só vai. Você tava tendo um papo com Olha a pra Deus, mim, né? olha pra mim, olha pra mim e vai. Vamos lá. Ayla, se apresenta pro pessoal, por favor. Muito bem. Sou arquiteta. Ai, meu Deus, peraí. Me chamo Ayla, sou arquiteta, formada há 7 anos, atuante aqui na cidade de Porto Velho. Eu e meu esposo temos também uma loja de móveis planejados. Como que chama? Imádio Móveis Arquitetados. Que legal. E seguimos nessa profissão, né? Já desde a época do ensino médio, começando com o curso de edificações e nos especializando ao longo desse tempo, né, na parte de arquitetura residencial e comercial. E Ayla, me fala uma coisa, é possível mesmo a gente fazer uma melhoria, valorizar o imóvel gastando pouco? É possível, sim, com algumas trocas estratégicas, né, de itens que trazem muito aconchego, humanização, que a gente vai falar ao longo do podcast. Legal. Ana, seja muito bem-vinda. Se apresenta para o pessoal também. Me chamo Ana Felícia, sou esposa e sócia do Bruno Assis, na Meu Bem Imóveis. Minha chefe. Sou também. Sou formada em administração de empresas, corretora de imóveis. Mês passado eu terminei uma pós-graduação em gestão imobiliária, né? E mãe da Catarina, cuido ali do financeiro da empresa e sou entusiasta de reformas e decoração. Eu gosto muito. Como o Bruno falou, eu faço a maioria para mim, para o meu pai, minha família ali na empresa, mas eu tô sempre envolvida com isso também. Vocês terem uma noção, tem um condomínio que é caminho de casa, a gente vai e volta passando por ele. E a Ana sempre viu o muro dele bem feio, e ela falava assim, por que esse pessoal não pinta esse muro, não passa um carro, não faz isso aqui? Ela era revoltada com aquilo. A gente nem mora lá. Aí, É verdade. essa semana agora que passou, o pessoal rebocou o muro. Ela, tá feliz, olha que lindo que ficou. Todo dia eu passo e eu fico felicíssima E ela fala a mesma coisa todos do os dias. reboco. Todo dia eu falo a mesma coisa. Mas isso são todos os itens, né? É o capricho, o cuidado, ele valoriza tudo, né? São todos os ambientes, né? Tudo. E eu vou te falar, no meu caminho pra academia, eu fico vendo as casas. São casas boas, bonitas, que só precisa de um cal. Um cal. Não precisa ser tinta cara. É um zelo, um cuidado. Passar um cal, assim, bota bastante fixador no cal, passa ali com uma brochinha, a casa fica linda. E outra, um item, assim, que é fácil e dá um efeito muito grande, é pintar o telhado. Tô falando, gente, eu tô falando pra vocês, já tá começando aqui. Começamos o assunto. Vamos só seguir aqui, vai. Como assim Vamos lá. pintar telhado? Pra que pintar telhado? Para dar um aspecto de novo e bem cuidado pra casa. Não adianta você pintar só o lado de fora da casa e tá lá a telha toda suja,
preta, tá todo mundo vendo que é telha velha. Pinta. E para você ver, assim, que essa questão de pintar o telhado é uma percepção estética, mas para quem vai morar na casa, além de trazer essa renovação, traz conforto térmico, se for uma tinta de cor clara, traz essa percepção de limpeza e cuidado, então você consegue unir a função com a estética, que é uma coisa super positiva no dia a dia de Isso. quem vai morar na casa. Sem contar que a tinta emborrachada também cobre microfissuras, Exatamente, permeabilização. entendeu? Faz a impermeabilização do telhado. A gente teve isso na nossa casa, né? Começou a ter uma manchinha no gesso e a gente, meu Deus, o que é isso? E vai procura dali. Era uma microfissura no telhado que é de concreto. Aí quando nós tentamos de tudo quanto é jeito. E quero ver achada onde é essa microfissura, tá, meu amigo? Porque a goteira, ela é aqui, mas tá entrando água lá pra você dar onde que escorre pelo madeiramento ou pela estrutura metálica do telhado. E aí vai gotejando e é a coisa mais difícil. Quando você passa a tinta emborrachada, resolve esse problema, o telhado fica menos, ele reflete o calor, né? A luz, né? E acaba não absorvendo tanto o calor, não é isso? Exatamente. E a nossa região, né? Nós temos 6 meses de chuva, 6 meses de sol. Então, a gente precisa sempre estar tendo essa manutenção preventiva para dar uma estética legal para casa, mas principalmente para prever esses problemas futuros que a água pode trazer. Falando na tinta emborrachada, um outro dado importante, que se você tá com um mofo dentro de casa e tá vindo pela parede do lado de fora, às vezes vale a pena você pintar com a tinta emborrachada do lado de fora também. Para quem não sabe, eu acho que é 8 anos de duração. Então, você gasta um pouquinho com a tinta, mas você fica 8 anos despreocupado. Exatamente. Um item interessante que às vezes você não sabe. Tem gente que economiza na tinta. É bobeira, sabe por quê? Porque o preço da tinta é muito próximo do preço da mão de obra. Se você coloca uma tinta barata, rapidinho você tem que pagar outra tinta e outra mão de obra. Se você coloca uma tinta boa, aí você paga só a tinta uma vez e não vai ter mão de obra de novo. E isso é muito interessante. A gente pintou um muro de uma casa com essa tinta emborrachada, e aí você via na chuva a água batendo e escorrendo assim, sabe? Não ficava aquela mancha de água e etc. Lodo também não fica. Muito legal. Exatamente. Muito legal. E não é tão caro assim a mais, tá? Ela vai custar a tinta uns 35% a mais. Mas você economiza isso, porque se você usa tinta ruim, rapidinho, em 1 ano já tá desbotado. O sol de Porto Velho, ele judia, né? E a água também. E a água também. Mas, olha, se não tem o dinheiro de investir nessa tinta boa, se tá um pouquinho com a grana curta, vale um cal, tá? Um cal com bastante fixador, eu acho que vale a pena, porque já dá outra cara de imóvel bem cuidado. Exato. Mas cal na casa? Não, esse eu já tô falando da parte externa, do muro, por exemplo. Tem muitas casas que a gente vê que tá lá o reboco, só rebocou e não cuidou mais. Gente, um calzinho ali fica a coisa mais linda. É isso mesmo. Valoriza mesmo. Olha, quando a pessoa chega na frente do imóvel e o muro tá com cal branquinho, a percepção de cuidado é outra. Porque qual que é o sonho de todo mundo? A casa com a cerquinha branca, gramadinho, o cachorrinho ali dentro, aquele, né? A florzinha. Sim. A gente desde pequenos desenhos é assim, São. aquela casa maravilhosa. Todo mundo quer comprar um imóvel e falar assim, olha que coisa linda que eu comprei, achei num preço super em conta e ganhei na É loteria. interessante que o preço super em conta, a pessoa ela faz uma comparação assim, ó. O cliente, como que funciona? O cliente ele chega para ver o imóvel, às vezes esse imóvel ele tem um potencial gigante, ele tem cômodos espaçosos, ele tem uma boa estrutura, ele não tem marcas de infiltração. Só que ele tá todo rabiscado com marca de Isso. mão, né? Que a gente tem os neném, sabe como é mão mesmo, para tudo quanto é lado, né? Só que aí vem aqueles detalhes. Por exemplo, se você compra uma tinta lavável dessa, é só pegar a buchinha, ir lá, limpar e tá pronto. Uma cliente nossa, inquilina, olha que interessante, aí da imobiliária, ela recebeu o apartamento, morou pouco tempo e teve que ir embora. Aí ela falou, poxa, eu vou ter que entregar pintado. Nós falamos, não, nós te entregamos o apartamento tinta nova, então tem que entregar nas perfeitas condições. Uhum. Poxa, mas tem só uma sujeira. Eu falei, então limpa. Simples. Se a senhora limpar e me entregar limpinha a parede, não tem pra que eu pedir pintura. Exato. Justamente. E foi o que aconteceu.
ela só de pegar a buchinha, detergente, normal, nada demais não. Limpou, entregou o imóvel Exatamente. 100%. Interessante, né? E existe também aquela esponja mágica que fala, né? Não precisa de nenhum aditivo químico, nem nada. A própria esponja, só com água, você vai passando ali e limpa a parede perfeitamente Sim, também. são coisas que realmente fazem muita diferença, né? Porque toda casa vai ter marcas de uso, né? Afinal, são pessoas que vivem ali. Mas essa percepção de limpar e manter minimamente cuidado, né? Trocar coisas que quebraram, que seja uma torneira, algo que seja assim simples. Então, você consegue trazer essa percepção de que a casa está nova, está habitável e está pronta para uso, né? Ó, uma coisa interessante que nós fizemos num apartamento, primeiro que a gente comprou, as quinas, nós colocamos cantoneira Perfeito. E pintamos com a e cor da pintamos na parede. cor da parede. Perfeito. Então, porque assim, qual que é o problema quando você, principalmente em parede de drywall, quem mora em apartamento, que tem muito drywall, o gesso, né? Parede de gesso, é que você vai passar com qualquer coisa, um móvel, uma cadeira, Esbarra aqui. lasca a pontinha, lasca a pontinha, lasca, e aí vai ficando feio. Porque você não consegue arrumar passar a massa, Aquela até quina dá pra passar a perfeita. massa, mas dá trabalho. Sim. Aí você coloca a canaleta, que você compra pronto em qualquer lugar, tem de várias cores, coloca a canaleta, a gente colocou com dupla face, não foi? Não, com PU? PU, PU ou foi silicone? Acho que foi PU, né? é a mesma coisa. Não. Tem É tipo um diferencinhas. silicone, o tipo PU. qualquer coisa por mim. Não, eu só sei que a gente passou lá, colou, passou a tinta, acabou, e aí é outro item também que vai escondendo, ou protegendo, melhor dizer, né? Protegendo a estética, a beleza do imóvel, né? Isso dá para fazer com quadros, né? Digamos que tenha um quadro de energia num determinado ponto da sua sala, por exemplo. Você não precisa colocar um painel de MDF que tem um custo mais elevado. Você pode colocar um quadro, você pode criar uma composição, né, com coisas neutras, que também o neutro, dentro do que vocês estão falando, traz uma percepção de limpeza, de que a pessoa que vai usar a partir dali... O que é neutro? Neutro, cores claras, sensação de limpeza, materiais que são fáceis de combinar com várias pessoas. Então, assim, é diferente eu entrar numa casa, né, que está à venda, que tem uma composição muito específica daquele antigo morador, e uma casa que está neutra, tá limpinha, tá pintadinha, tá básica. Por quê? Eu, enquanto cliente, vou ter uma percepção diferente de pensar assim: já consigo imaginar o que eu vou fazer dentro dessa casa. Gostaria de colocar tais cores, então você vai personalizar o seu gosto. Diferente se eu for comprar uma casa que já está muito personalizada, com cores fortes, texturas diferentes, porque a pessoa não consegue nem se enxergar dentro daquele contexto, né? Então, eu acho que é importante também essa visão. Eu vejo que tem muita gente que gosta de papel de parede, mas papel de parede, se ele não fosse neutro, ele rouba a cena de tudo, né? Exatamente. E quando ele começa a soltar, porque solta com o tempo, Uhum. aí fica feio, né? Fica pior que se não tivesse colocado. Não é? Isso. E também ele tem, assim, igual a pintura, o papel de parede, ele tem a finalidade de ou ampliar ou reduzir a percepção do espaço. Então, se você coloca uma cor forte em duas paredes, você vai ter a sensação de que aquele ambiente está fechando em cima de você. Mesma coisa, texturas de papel de parede. Então, entre um papel de parede muito texturizado, com muitas cores fortes, você pode optar por um mais neutro e sempre fazer manutenção, porque quando ele começar a soltar também, vai trazer aquela percepção de casa descuidada. Então, Claro, então a gente pode dizer assim: se for para morar, eu personalizo do jeito que eu quero. Mas se você estiver pensando em vender um imóvel, seria melhor cores neutras. exatamente. E entende-se pelos tons de branco, bege claro e cinza claro, né? Exatamente, que são tons que você facilmente combina com qualquer paleta de cores. E Mas tons que ampliam o ambiente. Não é só claro, porque assim, olha, o azul clarinho, ele dá uma sensação esquisita. Isso, traz. De hospital, de Escola. alguma Mas coisa por isso assim, que a gente não é fala legal, né? tons de branco, tons de bege e tons de cinza, todos Então, clarinhos. Porque você pega, sim, eu só tô falando que o tom de cinza, porque tem um tom de cinza que ele vai pro azul. E que conforme a luz que você coloca, se for uma luz fria, Isso. que aí explica para o pessoal, o que é a Isso. luz fria, luz Neutra e neutra, quente. quente. E o efeito Isso. delas no nosso psicológico. Perfeito. Um tema super importante, inclusive para desmistificar algumas coisas, muita gente, né, talvez por costume, né, conhecimento empírico, acaba achando que luz para iluminar tem que ser branca. Mas esse conceito não é correto, né? A gente consegue iluminar muito bem um ambiente com uma luz neutra e quente, inclusive
Na psicologia das cores, tanto de tintas quanto de iluminação, a gente prefere colocar neutras e quentes, porque nós, seres humanos, fomos feitos para viver num ambiente natural. Como temos cidades, construímos casas, né, facilitamos a nossa vida, nós vivemos em comunidades dentro das nossas casas e tudo mais. Porém, quando a gente traz os tons naturais e neutros, aconchegantes, a gente tende a se sentir melhor. Então, uma iluminação mais aconchegante, sendo quente ou neutra, ela traz uma sensação muito boa no psicológico de quem está habitando aquele espaço. Então, luz branca, até pela norma, ela é específica para ambientes onde você vai ter uma atividade que você precisa ficar muito concentrado. Hospitais, centros de UTI, cirurgias. Então, assim, não é indicado para áreas residenciais para você colocar a iluminação branca. Isso vai te excitar a ponto de você não conseguir descansar e relaxar. Mas só iluminação, só quente também, ela fica um ambiente amarelado, não é? Fica bem amarelado. Então, o que é o ideal? Você estudar qual é o ambiente que você quer ter essa sensação de relaxamento, trazer as cores e essa iluminação. Um outro ponto importante é que as cores têm a função também de refletir ou absorver essa iluminação. Como assim? Vamos lá. Quando você tem um ambiente mais escuro, como este daqui, a iluminação ela tende a ser absorvida. Se você tivesse esse ambiente claro, mesmo conceito do telhado, a iluminação seria refletida. Então, você tem essas constantes que você pode também ir estudando junto da percepção que você quer dentro daquele ambiente. São coisas bem técnicas, mas que fazem diferença quando a gente coloca e vai usar o espaço, entendeu? Com certeza. Sim, entendido. Ô, Ayla, digamos que o nosso espectador tenha R$1.000 para investir num upgrade assim de decoração. Onde você apostaria esses R$1.000? Eu apostaria ou na cozinha ou no banheiro, que são os locais que costumam ter mais aspecto de descuido. Por quê? Porque são espaços que a gente utiliza mais dentro de casa. A gente já ouve, né, que a cozinha é o coração da casa. Então, o que você consegue investir com R$1.000 numa cozinha para trazer uma sensação de bem cuidado? Existem tintas, né? Existem texturas líquidas que a gente pode comprar pela internet. Existem adesivos vinílicos que você pode colocar no frontão da sua pia. Então, assim, todas essas coisas já vão trazer uma percepção diferente daquele espaço. Se for um revestimento ultrapassado... Você trouxe uma imagem assim, não trouxe? Trouxe, aham. Consegue colocar na TV pra gente aí, por favor? A imagem? Daqui a pouquinho? De uma cozinha. A produção vai colocar daqui a pouquinho ali. Perfeito. Ô, Ayla, você estava falando sobre, por exemplo, colocar os revestimentos, mas eu vou dar uma dica para você também que quer vender o seu imóvel. Isso. Guarde tudo. Deixa nada em cima da bancada. No banheiro, então, principalmente. Porque tem gente, e é muito comum, no dia a dia você deixa ali, é fácil para você chegar, pegar e tal. Mas na foto... 10 perfume, pasta de dente, escova de cabelo, tudo misturado lá. Porque, assim, aquilo ali é uma bagunça que você se encontra. Isso. Mas quem é o cliente que está olhando o imóvel, ele não é legal. Então, em cima da pia do banheiro, tente deixar nada. Nada. Isso. Mas nada. Massa saboneteirinha ali pra... Ah, eu coloco o sabonete em barra. Tira esse negócio, joga fora o sabonete em barra, coloca um negocinho de sabonete líquido. Isso. Ah, Bruno, isso aí tem diferença? Tem. Tem, porque o sabão em barra, o sabonetinho, a hora que ele tá ali, aí ele vai ficando sujo, ele vai ficando pequeno, aí você junta os dois que sobrou assim, fica o azul com o amarelo. É verdade? É verdade. Aí você tira Verdade. isso. Esse é o dia a dia da casa. E a coloca rotina. o líquido. O que mais? Ponto. Ó, aí, Ayla. Isso daqui, por exemplo, fala aí pra gente. Então, aqui facilmente a gente consegue colocar um adesivo vinílico, né? Que existem adesivos que imitam esses tijolinhos. Consegue colocar uma prateleira que você consegue comprar na internet. Você consegue colocar uma pintura mais quente, então traz esse aconchego. Uma arandela. Esse armário, se o armário em casa tiver com as condições não muito boas, dá pra ou envelopar ou pintar, né? Exatamente. Inclusive, esses puxadores você consegue trocar, compra na internet. Exatamente. Então, não é o móvel caro, é a percepção de valor, né, que você vai trazer com modificações que podem ser simples e não precisam ser tão absurdamente caras. Volta ali ainda, por favor. Eu acho que essa prateleira deve ser o quê? Uns 50, 60 reais na internet? Isso, exatamente. Além disso, a jiboia, né? Que é essa planta. Gente, quanto custa uma jiboia, Ana? Acho que uns 40 reais 40 aqui em Porto Velho. uma média. E ela é boa porque se tenta matar afogada, ela não morre. Se tenta matar de sede, ela também não morre. Ela é resistente. Gente, essas plantinhas, esse verdinho, ele traz uma
uma sensação muito boa. Isso. Porém, para você colocar uma jiboia, para você colocar um vasinho desse, é para não ter mais muita coisa ao redor, não. Tá? Ó, esses daqui são livros decorativos, por exemplo, que estão ali, Isso. né? Essa cafeteira, pelo visto, eles nem usam direito. Então tem É só algumas... decorativo. tem algumas coisas que são mais decorativas mesmo. Então isso é bem legal. E esse revestimento de trás, você não precisa comprar ele em cerâmica, não. Dá para comprar ele adesivo, não é Sim, isso, é? exatamente. Dá para colocar em áreas molhadas, né? Inclusive que ele é um adesivo vinílico, você pode até molhar e lavar. Quanto custou, Ana, que você comprou um parecido? Assim? Então, eu fiz algo parecido na copa ali da imobiliária e ele vem em formatinho de tijolo com adesivinho atrás, só que ele é feito de pedras naturais. Então, Exato. você passa a mão nele assim, ele tem textura. E aí, a gente só arranca o adesivo de trás e cola e vai fazendo a bancadinha de tijolo. Ficou a coisa mais linda. Quanto custou? Olha, eu acho que eu gastei uns R$300. Ele é um... Tudo? Eu acho que foi. Ele é um lançamento da Meu Rodapé, tem no Mercado Livre. Perfeito. Eu compro tanta coisinha assim. Mercado Livre patrocina a gente? Eu compro tanta coisinha no Mercado Livre e na Shopee que às vezes eu publico que eu tô mexendo numa coisinha ou outra, o pessoal já comenta no meu Instagram, deixa eu adivinhar, é da Shopee. Passa o link. Com certeza. Esse item eu sou fã de carteirinha, que é a tampinha da tomada e do interruptor. Gente, É uma coisa simples que faz total diferença, né? às vezes a sua casa ela é mais antiga e tá ela amarelada. Ou aquela bem velhinha. Gente, se eu não me engano, deve custar uns 7 ou 9 reais. Eu acho que é mais barato na internet ainda por cima. Gente, é tão baratinho. E isso, a tomadinha velha, ela denuncia a A idade idade. do imóvel. Denuncia. Ela denuncia que faz muito tempo. Então você troca isso daqui, vamos colocar aqui 300 reais, 200, sei lá. Você trocou da casa, não dá isso. Não, é bem menos. Não dá isso, bem menos. Você trocou da casa inteira. E aí fica bonito, fica novinho. Aí você limpou a parede, passou uma tinta, colocou um revestimento daquele ali. Você vai ter uma casa de novela que depois você não vai nem querer vender mais. Não, e outra, você pintar as paredes internas e deixar a tomada amarela Não, também não adianta muita coisa. Não vamos Mas a combinar. galera faz. Sabe o que a galera faz ainda mais? Passa tinta em cima. Em cima da tampa de tomada? É um pecado. Gente, olha, aprendam aqui no Bem Construído como é que se faz uma reforma de respeito gastando pouco. Porque isso vai aumentar, inclusive, o valor do imóvel que você quer vender, né? Então, assim... A percepção de valor. do valor, exatamente. Verdade. O que acontece? Bruno, corretor de imóveis, tem muita experiência nisso. O que precisa para vender um imóvel rápido? Que ele esteja bonito. E bonito Exato. não é necessariamente caro. Sim. Mas o que encanta o cliente que faz ele querer o seu imóvel? Beleza, tá bem pintado, bem cuidado, sem aqueles entulhos no quintal, é isso. Passa a próxima imagem. Olha aqui, gente. Que ambiente. É isso que a gente estava falando sobre a iluminação, não é isso? Exatamente. Comenta pra gente aí. Por que você trouxe essa imagem? Aqui nós temos um ambiente de descanso, né? Você chega cansado do trabalho, você quer sentar no sofá ou você quer ir para o seu quarto e você chega em casa, passou o dia inteiro no trabalho, que com certeza tem uma iluminação bem específica para aquilo, para você ficar concentrado. E você tem que chegar em casa e também ter uma iluminação branca. Então você não percebe, mas você continua naquele sistema de trabalho, você não descansa. E essa imagem, ela traz o exemplo claro de que a iluminação mais aconchegante aumenta a nossa sensação de relaxamento e a percepção de que a casa parece um refúgio, de fato. E aqui, Ayla, eu acho que tem pelo menos 3 cenários de iluminação aqui, não é verdade? Exatamente. Se quiser deixar só esse abajur aqui, consegue. Só para deitar ali no sofá e ler. Se quiser só os spots, ou então só essa outra iluminação mais em cima, né? Exatamente. Então você vai brincando ali com a iluminação. Acende tudo junto, acende uma, acende duas de uma vez. Exatamente. E Eu a acho gente isso bem tem, legal. na prática, todos os clientes que nós atendemos, que a gente coloca uma iluminação indireta, ele fala assim, não, mas eu quero a luz central e eu quero ela branca. Ao decorrer do uso, ele não usa. Não usa. A gente colocou na nossa sala, além da iluminação quente, indireta, a gente colocou um trilho com, sei lá quantos spots, tem lá uns 10 spots, é grande, a gente não liga. Quanto tempo tem que vocês colocaram? Desde que comprou, deu um ano e meio. E usou quantas vezes? Muito pouco. Não, É, a gente liga, não tem por que ligar. exato. Da cozinha, a gente colocou no móvel da cozinha, no armário aéreo, Sim, nós colocamos um perfil de LED. perfeito. Embaixo, A gente só usa ele. É, você ilumina exatamente o que você precisa. Justamente, porque a gente chega em casa, não vai fazer uma cirurgia, não vai atender Exato. ninguém na UTI, a gente quer... Agora, a melhor que tem
Tem duas, gente, tem duas. Que eu não eu devia ter trazido foto aqui. Mas ó, tem duas. Uma, atrás da cabeceira da cama, um perfilzinho de LED quente. Perfeito. Ele ilumina a É o que a gente cortina. mais usa em casa. Ai, que delícia. Ele te convida a dormir. Aí É. você vai relaxando, Aí a gente tem um relaxando. abajurzinho, de vez em quando eu leio a Bíblia assim, do ladinho ali, Perfeito. e pronto. E a outra, que ficou bem legal, a Ana comprou agora na Shopee, eu acho, que foi, Ah, eu te é uma mostrei. barrinha de A LED, barrinha. Recarregável, inclusive. recarregável, carrega no carregador do celular. É. Uns pontinhos, né? É, com uma Isso. bolinha de LED, e aí quando a gente tem um sensor de presença. Quanto Isso. custou aquilo lá? R$36, R$37. Cada um? Não, acho que foram as três, por As três por 37. R$37. Eu acho que foi isso mesmo. Quando a gente abre o guarda-roupa, Assim, acende as luzes, a sua roupa fica parecendo estar em loja. Nem precisa. Por R$37. o Bruno acorda muito cedo pra malhar e esse negócio de ficar ligando a luz não tava dando certo. É, da B.O. Aí agora ele abre o guarda-roupinha, ilumina só ali e pronto. E outra coisa que eu gosto de tomar banho no escuro. Mas não 100%. Eu só acendo a luzinha debaixo do armário aéreo do banheiro também. Só. Aí é tão gostoso, né? Exato. Por que que a gente, né, vê as pessoas, elas procuram locais para relaxar? Resorts, spas, coisas que trazem essa sensação de iluminação mais neutra, mais quente, relaxamento, justamente por conta dessa questão. Você quer relaxar, né? Eu sempre quis ter uma fonte de água, mas nunca tive espaço em casa. Assim. Mas eu acho gostoso o barulhinho de água ali, assim e tal. E essa questão da iluminação e de relaxar não é só em casa. Eu acho que quando você coloca no seu comércio, o seu cliente se sente à vontade também, né? Exatamente. Fica aconchegante. É um movimento que a arquitetura está trazendo, por exemplo. Antigamente a gente via comércios bem neutros, assim, eram coisas, não, a pessoa vai lá, vai usar e vai embora. Hoje, todo mundo pensa muito na experiência que o cliente vai ter. Então, essa experiência começa exatamente com isso. Sons, cheiros, texturas, iluminação. Então, você consegue trazer para o cliente e ele pensa assim, me senti tão bem naquele espaço, nem sei o que foi. Mas quando você junta esse conjunto de coisas, você entende exatamente por quê. Justamente. Quando o cliente... eu tive uma cliente, muito legal ela, inclusive, e ela falou assim pra mim, Bruno, eu quero um apartamento que tenha varanda com churrasqueira, carvão, e eu quero isso, aquilo, outro. Certo. Ela queria 3 quartos. Ela comprou um de 2 quartos, que não tinha churrasqueira, que não tinha sacada grande, que não tinha nada do que ela me pediu. Porém, ele era lindo. Tinha revestimento de pedra na parede. Isso que a gente tá iluminação falando. indireta, tapete. É a beleza. E a textura. Aí a Ayla tava falando aqui, um pouquinho antes da gente começar, sobre as texturas, né, Ayla? Isso. Que conforme a região que o imóvel está, é melhor ter certos tipos de textura nos assentos. Nos assentos. Explica pra gente. Isso. Nós vivemos em Porto Velho, né? Inclusive, essa questão dos estudos da nossa cultura, de como que nós vivemos aqui, nós temos coisas muito interessantes para poder falar. Por exemplo, nosso shopping aqui da nossa região, ele é um shopping que tem restaurantes na parte externa. Por quê? Porque nos estudos de shopping foram vistos que aqui a gente tem essa cultura de comer fora. É verdade. Então, a gente gosta de fazer churrasco numa área gourmet, nós gostamos de estar fora de casa. E uma influência muito grande é o clima. O clima é quente, então a gente não tem a cultura, por exemplo, do sul, de ficar dentro de casa tomando sopa, chá. A gente quer ficar fora, que corre mais vento, tem mais possibilidades. Junto disso, a gente tem essas escolhas de materiais que trazem uma sensação de conforto para quem vai usar o ambiente, né? Por exemplo, porcelanato no piso, ele mantém o piso geladinho, né? Igual a gente estava conversando agorinha mesmo. Assentos de couro, couro é um tecido mais quente, então você senta nele, se não tiver um espaço climatizado, você acaba suando, fica grudando na pele, então não é uma textura interessante para um ambiente externo, um ambiente que seja quente. Uhum. Então a gente tem que trazer essas técnicas para poder saber se o cliente vai se sentir bem ou se a pessoa vai se sentir pior do que se ela não tivesse. Ô, Ayla, e um piso feio? Vamos supor assim, eu moro numa casa que o piso é feio, mas eu também não tenho condição de trocar, de comprar um novo e colocar por cima. Tem algumas soluções? Temos sim. Que dá para dar uma disfarçada? A tinta é sempre uma boa solução, né? Então as empresas, elas investiram ao longo do tempo, né, para atender essas demandas. Então a gente tem tinta de piso, então você simplesmente passa uma tinta sobre o seu piso e você já consegue um efeito muito interessante. Tem algum tipo de tinta que você recomenda, assim? Tinta para piso, né? Por exemplo, eu vou indicar uma empresa que me atende, que tem um pós-venda muito bom, que é a Desmonza.
Então a gente sempre entra em contato com eles. Desmonza, patrocina a gente, por favor. Alô, Desmonza! Alô, Cris Bellini, André. Vamos fazer uns antes e depois aí pela cidade. Vamos lá. Inclusive, eu orcei esses dias para minha própria, um empreendimento que eu tenho, para poder passar uma tinta sobre um piso de um banheiro que não está bonito. Uhum. Então, assim, as cores, elas resolvem muita coisa. Então, tinta para piso, você, né, dá essa especificação, eles mesmos vão te perguntar. Esse piso, ele é polido, ele é poroso, porque dependendo de como ele for, você precisa fazer um lixamento, mas é uma coisa muito simples, né? Uhum. Então, assim, tem essa eu acho que é a opção mais interessante. E a própria dona de casa, o próprio Consegue morador fazer, consegue fazer. exatamente. Tranquilo. Então é o quê? 2 dias? Dependendo do tamanho do imóvel? Um dia, dependendo do tamanho, você consegue fazer em 1, 2 dias. Olha aí, uma baita de uma transformação. Fora a tinta, você tem mais alguma dica pro piso? Olha, teria os pisos vinílicos, né, que você consegue comprar em sites hoje em dia, mas aí ele precisa de um processo um pouco mais diferenciado, mas ainda é mais econômico do que você ter que trocar todo o piso feio da sua casa. Mas aí tem algumas coisas que são mais técnicas para levar em consideração. O legal da tinta também é que você, às vezes, por conta de puxadinhos ou de reformas feitas, às vezes uma sala e 2 quartos é um piso, aí a cozinha é outra. Várias estampas, vários tipos de piso na mesma casa. Isso também o comprador dá uma olhada e fala assim, foi um puxadinho atrás do outro aqui, Exato. tá meio gambiarrento, né? O comprador olha, realmente, isso aí faz muita diferença. Gente, são várias. Nossa, que programa que tem de tudo aqui para você Dicas. conseguir valorizar o seu imóvel. E a gente não tá falando aqui de encher de painel ripado, que eu acho caro pra caramba. É bem caro. Desculpe, Mari, Mas é você caro. vende móveis, mas É bom caro ser pra realista. caramba. É. Não, é caro, né? É, E tem soluções que são mais econômicas e são muito boas também. exato. Gente, nesses minutos agora, nós já temos quase meia hora de programa, e eu preciso dizer que existem empresas que fazem esse programa aqui acontecer. São elas a Rockfell Incorporadora, que inclusive a Rockfell, para quem ainda não conhece, ela constrói um dos melhores empreendimentos da cidade, né? Porque são vários empreendimentos. A SBS Empreendimentos, que também é uma construtora muito boa, de grande renome, e que fazem empreendimentos, apartamentos, que são para as pessoas morarem bem, viverem muito bem. E todos eles têm projetos arquitetônicos nos seus decorados, nos ambientes. Inclusive, essas duas construtoras entregam os ambientes prontos. Todos os salões de festa, academia, espaço gourmet, tudo isso já vem mobiliado e decorado justamente para que fique lindo. Também quero agradecer a Embrasol Energia Solar, que é a nossa parceira aqui do Bem Construído. A energia solar, ela já é uma realidade. Quem ainda não tem, tá perdendo tempo e dinheiro. Se você tá nos assistindo, você tem uma casa, você tem um telhado, você tem a casa do seu sogro, da sua sogra, de quem for que tem um telhado ali, coloca energia solar e distribui para todo mundo, porque você só tá deixando de ganhar dinheiro, ou melhor, tá jogando dinheiro lá para outra empresa, em vez de estar colocando no seu bolso. Se eu não me engano, o payback, ou seja, o retorno do investimento aqui é 5, 6, 8 anos para você colocar a parcelinha pequena. E, se eu não me engano, em 2 anos você já consegue retornar o dinheiro. Então, assim, é bem legal. E quem tem carro elétrico com Aí energia fica- solar? Aí o payback é A muito... senhora tem um carro elétrico, não tem? Eu tenho um Somente carro para elétrico. nós, É como muito é? bom. Tem economia de quanto? Do diesel que você usava na caminhonete? Olha, a gente tinha uma SW4, era uns R$2.000, R$3.000, não era? De combustível. E agora eu passo longe de posto, às vezes eu fico 3 meses sem ir no posto. Eu vou assim, coloco só pra uns R$100, assim, só pra se acabar o dura 2 elétrico. meses. Dura muito. E aí, dia sim, dia não, mais ou menos, ou a cada 3 dias eu coloco pra carregar o carro. Perfeito. É sustentável. Perfeito. Às vezes, você tem uma casa que tem um telhado grande e você consegue colocar mais energia para mandar lá para sua mamãe, para o seu papai, para o seu vovô, os seus filhos que às vezes estão começando a vida, ou você coloca na sua casa e manda para outra, né? Seu lá, comércio, pra pro sua seu empresa. comércio, igual nós fazemos, né, Ana? Uhum. A gente manda aqui para a empresa também. Então, vale muito a pena. E outra, a parcela do financiamento fica o que você gasta de energia. Ou até menos. Ou até menos. Menos. Substitui uma coisa pela outra. É isso aí. E a análise é na hora, direto, rápido. E vou te falar um negócio: 3 meses para começar a pagar.
Ó, a Embração tem que aumentar a cota aqui, porque não foi combinado todo esse patrocínio, não, viu, produção? A propaganda tá muito boa. E eu quero aqui agradecer também a Finca e Metropolitana, que é nossa patrocinadora master. É ela que nos ajuda realmente a conseguir ter essa estrutura e trazer todo esse conhecimento para vocês. Então, roda o VT, por favor, aqui da... A pessoa vive um ritmo diferente. Tem quem estuda cedo, tem quem só consegue depois de um dia inteiro de trabalho. Tem quem mora no interior, quem cuida da família e quem decidiu recomeçar. E o EAD da Finca foi feito para todos esses caminhos. A nova plataforma A+, aproxima você dos seus professores, da tutoria ativa, das práticas e da mesma qualidade que fez da Finca a melhor faculdade de Rondônia. Porque com o EAD da Finca, distância não é um problema. A melhor faculdade de Rondônia agora está disponível para você, onde você estiver. Graduação, tecnólogos, cursos flex e pós-graduação. Tudo pensado para quem precisa crescer sem parar a vida. EAD Finca. A qualidade que você conhece. A tecnologia que você precisa no seu tempo e onde você estiver. Vestibular 2026. Inscreva-se pelo site vemprafinca.com.br. Que legal, legal. Finca tá aí para quem quiser ter o seu canudo, ter a sua graduação, né, ser um profissional gabaritado realmente para poder fazer a diferença no mercado de trabalho. E eu vou te falar uma coisa, profissionais capacitados, não falta trabalho. Meu Deus, como que tem necessidade de bons profissionais. Então, no mercado da imobiliário, então, no mercado da construção civil, ele gera muito emprego. É arquiteto, é engenheiro, corretores de imóveis, né? Tem tanta gente trabalhando para que tudo isso funcione. Não, lá na empresa mesmo, quando a gente encontra um bom profissional, a gente indica para todos os clientes e, né? A gente vai indicando e vai divulgando. Você é formado onde? Na Finca. Ah, então é bom. Por isso que eu tô aqui, viu? É isso aí. Você é formada na Finca? Na Finca, Aí. filha da Finca. Pronto. Olha aí, Nem foi perfeito, combinado. nem foi Nem combinado. Mas se é porque se é profissional é bom, estudou na Finca. É Finca, com certeza. Show de bola, show de bola. Quero também agradecer uma empresa que sem ela isso aqui não existiria, que é a Meu Bem Imóveis. Alguém conhece essa imobiliária, Meu Bem Imóveis? Meu Bem Imóveis é uma imobiliária feita por mim e pela Ana Felícia, mas uma equipe enorme, tanto de pessoas que trabalham no administrativo para fazer acontecer, quanto também de corretores muito bons e que gostam realmente de ajudar as pessoas. Meu Bem Imóveis, essa imobiliária, nós fundamos ela com um intuito de ajudar as pessoas a conseguir o seu imóvel. Não importa se custa 100, 200, 1 milhão, 10 milhões, o que for. Cada um tem os seus sonhos e a gente verdadeiramente se importa com você. Então, se você quer comprar, vender ou alugar um imóvel, é só entrar em contato com a equipe da Meu Bem Imóveis. www.meubemimóveis.com.br. Ficou boa a propaganda da imobiliária, Ana? Perfeito, perfeito. Mas eu não vou pagar nada não, tá? Não. Você, o trabalho seu é de graça. Tá certo. É voluntário. Muito Voluntário, muito bem. Voluntário. Agora, vamos lá, pessoal. Uma pergunta aqui, ó. O que os compradores percebem que o dono do imóvel geralmente ignora? Fluxo, por exemplo. Quando você entra numa casa que tem um monte de imóveis grandes entulhados e você não consegue nem transitar ali dentro, isso é uma percepção que a pessoa que vai comprar, ela fala assim, essa casa é pequena. Então, muitas vezes, se você só trocar alguns móveis de lugar e até tirar alguns outros que estão, né, que é de uso pessoal de uma pessoa, mas que está sobrando no espaço, você já consegue ter uma casa mais limpa, mais ampla. Então, quem mora não percebe, porque de fato a pessoa acredita que precisa de tudo aquilo que ela tem. Porém, quem vai comprar e vê esse fluxo desorganizado, automaticamente a pessoa tem essa percepção de que a casa é muito bagunçada, é muito pequena, então isso é uma coisa aquela cama importante. muito grande que aí fica ruim de passar. Exatamente. Ou aquele quadro no corredor que atrapalha a passagem também. Eu Essas acho coisas, cama né? de casal encostada na parede também. Nossa, eu acho só- que isso. fica meio feio, assim. Olha, mas dependendo, é melhor a cama de casal encostada na parede do que se não tiver corredor por nenhum dos lados. É, né? É. Mas às vezes, assim, a cama de casal que eu falo, a pessoa às vezes comprou uma king, sendo que ali ficaria bom Uma queen. uma queen, uma Uma de casal. casal, entendeu? Um tamanho mais, assim, Compatível, né? compatível com o ambiente. Eu preferi quando a gente tinha cama de casal, porque depois que foi pra maior, ela fica muito longe, tem que ficar muito longe toda hora. Né?
Exato. Então, isso traz uma percepção que o dono não percebe, né? Mas quem vai comprar percebe muito. O fluxo da casa, entende? Interessante. Muito, muito, muito interessante. A gente estava falando sobre a nossa mesa de jantar, que provavelmente nós vamos ter que trocar. A gente achou uma muito linda, gostamos, etc. É linda. Porém, ela é maior do que deveria. Exato. E aí a gente vai trocar para uma redonda. Uma né? redonda vai ficar perfeito. Exato, você aproveita os espaços. Quando tem espaço pequeno, a Isso. indicação é uma mesa redonda. E E aí aí- você Ah, é? consegue circular em torno de tudo sem se bater. E você tem a percepção As de que... pessoas conseguem sair, né? Porque às vezes você Exato. pressiona, né? Por contra a parede, etc. Na Fica- verdade, a gente tinha desistido de colocar uma pia ali do lado da churrasqueira, né? Mas, no decorrer do uso, aí a gente viu, nós vamos trocar para uma mesa redonda, que fica um Isso. espaço maior, e a gente consegue colocar essa pia para poder dar o apoio para churrasqueira. Porque Por senão isso que dá eu briga, gostei, né? exato. A mulher tá porque a lá função picando o é- negócio do alho e fazendo arroz, e aí você chega pra mexer com tábua e lavar. Ela Tem que dá ter, licença, que eu tô aqui trabalhando, aí você, meu Deus, e agora? Então, Tudo É parte do uso, né? isso. Quando esse uso fica entulhado, que você começa a se bater, você não consegue andar, para o corretor entrar, você tem que sair. Você já fala, não, essa casa não dá para mim, não. É isso mesmo que acontece. Exatamente. Tanto na imobiliária, como a gente tem bastante colaborador e também corretor, a gente optou por fazer divisórias de vidro, Exatamente. justamente para dar Amplitude. sensação Exato. para a pessoa não se sentir enclausurada num ambiente pequenininho, né? Importantíssimo. tem um ponto que me veio à mente agora, que eu acho interessante. A falta de ter uma área de serviços ou um escaninho, um lugar para guardar treco. É verdade. Isso faz uma diferença absurda. Infelizmente, né, assim, hoje em dia a gente tem... Infelizmente não, nós temos que otimizar os recursos, né? Então, os apartamentos são um pouco menores hoje em Uhum. dia. Para resolver esse problema, a gente pode construir um móvel que fique num espaço, por exemplo, um corredor que tem uma entradinha. A gente aproveita aquela entradinha com um móvel, que não precisa ser um móvel caríssimo. Você pode comprar esse móvel também. Mas você consegue ter um mínimo de armazenamento ali de coisas, por exemplo, vassouras, rodos, baldes. Tá aí um empecilho, meu Deus. Exatamente. E aí tem os baldes que são retráteis, então você tem que Isso. buscar esses recursos Tem. para otimizar o seu espaço. Esconder vassoura em apartamento. É porque uma agora problemática. as bancadas vêm E a unificadas, caixa né? de ferramenta? Caixa de Exato. E a ferramenta. vara de pescar? Ixi, E como o chapéu? Não, mas Você tem essas É. coisas. Você usa sempre? Não, mas Não. poxa, você não É. pode ter? um colete salva-vida do filho. É. De repente, tá Aquela no quarto, rede. aquela rede pra ir no... A Nossa. barraquinha de acampamento. Tem clientes nossos que, para resolver esse problema, porque já não tinha mais nenhum outro local para colocar, ela falou assim: constrói uma cozinha para mim em 2 níveis, o pé direito de 2,80, e lá em cima, onde eu não vou mexer sempre, eu vou colocar árvore de Natal, Tá vou aí. colocar vassoura, vou colocar tudo que não me serve Olha durante que o ano. interessante, eu nunca pensei nisso. Pois porque é, um às vezes a gente recurso. faz aquele armário na cozinha e fica vazio na parte de cima, ou Isso. porque é muito alto, você não vai Isso. usar. Aí dá pra colocar essas coisas, né? Coisa Igual que um você maleiro, usa. né? Exatamente. Igual um maleiro. Exatamente. A Quando gente você fez na for nossa usar- lavanderia isso. É. Uma boa solução. Metade da nossa lavanderia, a gente colocou o armário do entulho pra guardar essas coisas aí. E faz muito sentido, né? Você não tem Faz. espaço para guardar aquilo. Você não vai deixar jogado pela casa. Guarda lá em cima. Bom quando a gente tem neném, né? Ah, demais. Que aí é muito bom. carrinho de neném, é brinquedo pra todo lado. Exatamente. Aí, Inclusive, o Bruno falando dessas coisas, eu lembrei que eu posso tirar a boia de dentro do guarda-roupa da Catarina e guardar nesse armário. Pronto, Tava olha aí. passando batido. Vai dar uma boa solução. Exatamente. São dicas que nós estamos passando para você aqui, que nós estamos com a Ayla e com a Ana Felícia, dando dicas de como melhorar os ambientes, deixar ele mais agradável e, assim, valorizar o seu imóvel. Tem um ponto que eu quero lembrar aqui para vocês. A gente falou de pintar, de colocar investimento e tal. Mas existem limpezas que você pode fazer que também vão ajudar muito. Como, por exemplo, limpeza do piso e do... Como chama? Rejunte. Rejunte, Eita, Fala aí, ponto que gente, dói. Semana passada eu esfreguei o rejunte da nossa casa lá do quartinho da Catarina e faz diferença sim. Gente, eu postei no Instagram semana passada, no feriado, inclusive. Hoje em dia, o mercado, né? As pessoas pensam que as grandes marcas, elas são marcas que querem só te vender coisas caras, mas não é. Todo o mercado imobiliário, de construção civil, ele vem evoluindo com as tecnologias para te proporcionar coisas positivas. Então, por exemplo, nas etapas de construção, você tem a opção, né, de fazer um rejunte normal, que é o rejunte que a gente costuma ver, ou fazer um rejunte epóxi, que já é um rejunte que não tem incidência de mofo e não é um valor tão mais caro.
né? Uma É porque caixinha. rejunte é barato. Exatamente, é muito barato. Então, assim, essas soluções, elas trazem, assim, uma estética muito boa, elas trazem uma durabilidade muito boa. Então, você pode trocar o rejunte e colocar um epóxi que você vai ter por Tem que muitos tirar anos. ou pode colocar por cima? Você pode raspar minimamente ali e colocar ele por cima. Tem uma ferramenta específica para raspar rejunte. Exato. Existe. Então, você tira um problemão, porque, assim, banheiro, mesmo com porcelanato, que tem a junta bem, né, 1 milímetro, bem pertinho. Falando Ainda em banheiro, assim- aquele silicone mofado do box, Nossa, gente, exatamente. raspa e troca. Troca de silicone. Silicone eu acho que é a cada 6 meses, mais ou Isso, menos. aham, você A pode troca trocar. recomendada pelo fabricante. a Isso. cada 6 meses. Aí você falou do rejunte e do silicone, eu lembrei também da tampa do vaso. Nossa, outro problema. É sério. Bruno, tampa do vaso. Sabe por quê? Se ela tá amareladinha, se ela tá manchadinha, se ela tá rachada. Por que acontece isso tudo? Porque às vezes no dia a dia, né, a pessoa vai, não, amanhã eu compro, amanhã eu compro, e acaba nunca comprando. Troca. Coloca novinha, né? O vaso nem precisa tanto. Mas a tampa do vaso faz diferença sim, viu? Faz diferença sim. Outra coisa é o quintal, que ele tá na terra crua, assim, né? Com aquele monte de mato crescendo. Eu acho que uma manta bidim e uma brita, eu acho que dá um outro aspecto de bem cuidado também. Com E ali fica muito mais fácil conter o mato, né? Ele Isso. dificulta um pouco, não é que para de Explica nascer. melhor. O que é essa manta bidim? Manta bidim, ela funciona como se fosse um filtro. Você vai colocar ali em cima da terra, e aí quando chove, essa manta vai filtrar a água, né? Isso, Pra a poder- água, ela continua Isso, sendo A permeável. lama não vai Isso. subir e Uhum. também não vai manchar a brita ou pedras brancas ou seixo de rio que você quiser colocar. Exatamente. Mas visualmente, né, Ayla, eu Nossa, acho que dá 100%. outro efeito também. Você tá aí cheio de mato em casa, o quintal que você não aguenta mais capinar, acho que numa casa agropecuária deve vender manta bidim, aí você coloca em todo o quintal e aí você coloca a brita. Não tem erro, Deixa é eu só te fazer uma espalhar a pergunta. brita. Por exemplo, você pode comprar aquela brita zero que é bem fininha. Brita zero é bem fininha. Aí dá pra lavar na betoneira brita zero e colocar o cal e ela fica branquinha ou não dá certo? Não dá certo. Por quê? E a pedra branca também, ela vai acabar com o tempo, ela vai criando lima, ela vai perdendo a cor. Eu colocaria a brita pura Natural. mesmo. Brita zero. Porque a brita zero, ela é menorzinha, então vai ter muito menos pontas do que uma brita maior. E aquela né? Roldstone, aquele Roldstone? Então, lá em casa, a Ayla, não sei se já chegou, já vi, viu lá já. em casa, né? Lá em casa eu comprei uma resina. Você aplica, né? Não. Mas no caso a gente, como eu Misturou junto, mas eu né? aluguei uma betoneira, a gente Legal. lavou primeiro. Barato. Você aluga betoneira, resolve a vida. Construlock, ou melhor, Lockmac. Lockmac. Aqui, ó, né? Lockmac, por favor, patrocina o Bem Construído também. A gente alugou lá essa semana passada um sapo, aquele negócio lá, uma Compacto. mesa vibratória e aluguei aquele negócio de Uma pressão, VAP, uma VAP Lavadora de alta pressão para limpar o pátio. E aí lá na Barbosa patrocina a gente. Na Barbosa, a gente comprou Asfalto em pó asfalto tipo em pó mesmo. pra tampar buraco. E aí tinha uns buracos lá na imobiliária, a gente lavou No com a VAP. estacionamento, isso. Isso, uns buracos de estacionamento da imobiliária. Lavamos com a VAP, apliquei e aí vim com a mesa vibratória. Porque o certo não era o sapo, eu achei que era o sapo, não é. Aí é a mesa vibratória. Pronto. Resolveu o problema e gastei. Os orçamentos para arrumar o pátio de lá tava ficando 60, 70 mil. Claro, era para refazer. Fazer com Mas eu não concreto podia usinado, os 60, 70 mil hoje, né? Porque, né, sem tempo. Aí, a gente fez isso, não gastou 2 mil. Só para alugar os equipamentos, que foi uma maravilha alugar eles, eu paguei lá hoje R$240. E aí, o saco lá de asfalto, ele custa 45 e faz 1 metro quadrado. Então, assim, para quem tem buraco, resolve. Para quem tem... Na frente de casa, você não aguenta mais aquele sim. buraco lá. É. Às vezes você vai ali e compra. ajuda Aí, esse você que é asfalto. síndico de condomínio, você mora num condomínio, tá com aqueles buracos dentro do seu condomínio e o síndico não resolve, fala para ele comprar esse asfalto e Em colocar em pó. E eu não precisa nem da mesa, eu coloquei a mesa vibratória só para ser mais rápido. Só que o certo, você pode passar só com o carro em cima e tá Vai e resolvido. volta com o carro para poder fazer peso ali, compactar e já funciona. Mas voltando ao assunto da brita, você alugou a betoneira lá em casa,
a gente lavou a brita para poder tirar toda a poeira, o Sim, resíduo, sim. porque eu comprei uma resina na internet aglutinante. Então, aí depois de lavar, a gente colocou essa brita limpa de volta na betoneira com a resina, misturou e espalha com a espátula mesmo, assim, e vai amassando. E ela ficou durinho, um caminho de passar. Ela não solta, não espalha e a chuva Permeável. é permeável, a chuva passa por ela. Eu achei uma solução maravilhosa. Soluções interessantes, né? Você não precisa. Basta você ser curioso e Vai- colocar a mão na massa. E curiosa eu sou, e muito. É bom. Porque quando você vem, por exemplo, vocês são clientes incríveis, porque a gente consegue, junto com vocês, encontrar soluções interessantes. Porque a finalidade da arquitetura não é somente fazer ambientes caríssimos. Você tem que cumprir a função e deixar o que o cliente... E olha, a gente Precisa, já né, sofreu executar. muito na mão de algumas pessoas, porque você falava assim, olha, meu orçamento é limitado a tanto, etc. E quem tá assistindo a gente? Tem muita gente que não contrata um arquiteto, porque realmente, assim, não é nem o custo do projeto, mas assim, é as pois. coisas que se coloca, porque às vezes para ficar bonito vai tuchando coisa. Exato. E colocam marcas e modelos que, poxa, com dinheiro até Uhum. fica mais fácil. Agora, Sim. e sem dinheiro? E com pouco dinheiro? Exatamente. Né? E fazer esses projetos inteligentes, com pintura, com tinta, com revestimentos colantes, com coisas, né, legais, vale muito a pena, porque vamos colocar que ela gaste lá um projeto de interiores com você, quanto? Uma casa de... Vamos colocar uma casa, um apartamento de 60 metros. Certo. Quanto custaria mais ou menos? Sim, basta. Depende da realidade do cliente, porque a gente tenta trabalhar sempre com isso. Então, assim, as escolhas que o cliente tem, não, eu quero fazer tais ambientes. Você vai quantificando através disso. Mais parte tem projetos de 1.800, de 2.000, de 3.000. Vai muito do que o cliente precisa naquele momento. Então, esse alinhamento entre cliente e profissional é muito importante. Toda a fachada imobiliária ficou 1.500, amor? Só pra saber. Isso, é uma fachada Amor, comercial. É imensa a fachada da imobiliária, né? Imensa. Muitos metros quadrados. Mas é o seguinte, porque às vezes, por que eu tô falando isso? Porque às vezes ela vai pegar, vai fazer um projeto pra você, e aí você vai conseguir ver antes de executar. E economizar muito. Isso, Porque nas eu... quantidades. Isso, o tal do tentativa e erro. Eu achei que ia ficar bonito. Quando você vê, ficou um Não negócio... combinou nada. Não combinou nada? É o que a gente mais escuta. Na verdade, o público tem essa dor. Ele tenta fazer, aí acaba gastando muito, muitas Isso. vezes. Aí ele volta e fala assim, me ajuda aqui, porque eu já tentei e não deu certo. E eu acho que desse jeito, planejamento é tudo, né? É isso mesmo. Então, acaba sendo bem mais econômico. Dentro do que você pode gastar, principalmente. Ayla, você sabia que já passou 52 minutos de conversa? Não, sério. É, Eu pra sou quem, agorinha. pra quem tava nervosa, ela tá se saindo muito bem. Mas é um assunto que é... Nossa, é muito bom, Só né? paixão, né? Faz Muito, toda a muito bom, diferença. apaixonante. É isso aí. Ayla, como que as pessoas te encontram? As Faz o pessoas seu me jabá. encontram, vamos lá. Vocês me encontram no Instagram, né? Através da minha página profissional, que se chama arc.aylaqueiroz, com 2 Zs no final. E através da página da empresa de imóveis planejados, que é imadio.móveis. Imadio com 2 Gs? 2 Gs, Imadio, com 2 Gs, tá? Muito legal, muito legal. Entra em contato. Qual o conselho que você deixa para quem tá assistindo? Olha para essa câmera aqui, por favor. Vamos lá. E dá um conselho para quem tá assistindo esse episódio de hoje. Sejam curiosos, não tenham medo de procurar um profissional, né, na parte da arquitetura, um design de interiores, ou até mesmo uma corretora curiosa, ela é muito boa. Sigam dicas na internet, tentem deixar o espaço que vocês habitam o mais aconchegante possível. Não somente para vender, mas para vocês mesmos terem uma boa qualidade de vida e gostar de voltar para casa, que é o lugar que a gente mais passa tempo. E eu acho que não deve ter vergonha. Entra em contato e fala assim, olha, eu tenho X de orçamento pra fazer uma mudança nessa casa inteira, nesse cômodo. Exatamente. Como que você pode me ajudar? Exatamente. Certeza que vai sair alguma solução. É a aí. melhor forma, na verdade, porque você consegue. É muito difícil você trabalhar sem saber até onde você pode ir. Então, o cliente fala: olha, eu tenho tanto para gastar e quero algo nessas referências. Então, a gente vai trabalhar para poder trazer as soluções dentro do que você tem que pagar. Pode pagar. Milagre! É. Faça um milagre! O Bruno Quase sempre isso. comenta, por exemplo, que tem torneira de R$20 e de R$4.000. Exatamente, tem muitos sites que têm torneiras que são metálicas, mais de R$20, R$40. Então, tudo Tudo influencia. Ó, influencia. Você tem uma noção? Sabe aquele registro? Registro do Sei. o chuveiro. Uhum, Lá em casa são todos iguais, né? Uhum. Você percebeu. O modelo muito parecido, se não me engano, eu paguei naquele lá R$40, uma coisa do tipo R$60. O mesmo. atravessando a rua. Atravessando a rua. Assim, mudava a marca e o modelo mudava um pouquinho. Uhum. Era 200 e pouco. Exato.
Então faz diferença. Faz diferença. Isso. E é bem legal mostrar isso e exemplificar, porque tem para todos os públicos, tem para todo mundo, tem para o seu momento. Às vezes você pode pagar por aquela marca específica, mas não é o momento de você investir naquilo, né? Você tem que investir em outras coisas, no seu comércio, na sua empresa ou em outros planos que você tem. Então você pode direcionar as prioridades para o que você precisa naquele momento, né? É isso mesmo. Nada melhor do que uma consultoria para poder te Exatamente. ajudar a direcionar melhor o seu investimento. Ana Felícia, sua dica para quem tá nos assistindo, por favor. A minha dica para valorizar um imóvel gastando pouco é tinta. Gente, tinta você faz em ambientes pequenos, ambientes grandes e o impacto é muito grande. Eu investiria na tinta de primeira. E claro, sempre pintando o telhado, tá, gente? Não adianta pintar a casa do lado de fora e esquecer o telhado. Eu sou bem encucada com o telhado. Faz muita diferença, né? Faz. A casa fica parecendo que é nova. Faz. A gente mora num condomínio que a gente vê quem pinta o telhado e quem não pinta. E a diferença é muito. Mede as pessoas. É. Pinta e quem não pinta. É, pior que Faz é, diferença. porque fica uma casinha É. ali do lado da outra, e as que não pintam, a gente fica, nossa, parece muito mais velha a casa. Meu cunhado pintou a casa dele de azul Smurf. Eu tentei, Mas ficou Juro. bonito. Imagina. E o telhado é branco, né? pior que ficou. E ele pintou o telhado branco justamente pra poder Só que a ficar porta é de fresquinho. madeira e em volta da janela é de madeira. Ai, fica lindo. Aí ficou uma casa praiana, Parece assim. praia. Ficou legal. É Ficou- lindo. Ficou ruim, não. Não, eu achei que ia ficar feio. Eu falei, meu... Mas ela é uma cor bastante... Presente. E dele, ficou muito altamente personalizada. Mas o pessoal gosta. Gosta? Aham, o pessoal passa, olha que legal aquela casa azul. Olha aí, e ó. tal. Pois é. Legal. E atrás eu vi uma casa num grupo aqui à venda, amarelo ovo. Da cor do chapeuzinho aqui do construído. E ficou bonitinho. Sim. O importante é estar bem cuidado. É que depende, Pintado e era bem uma cuidado. casa num sítio, uma chácara. Ai, fica lindo no contraste com o verde. É, exatamente. Fica lindo. Olha que legal. Fica lindo. Gente, o Bem Construído vai ficando por aqui. Eu quero mais uma vez agradecer nossos patrocinadores Rockwell Incorporadora, SBS Empreendimentos, Embrasol Energia Solar, Meu Bem Imóveis, Finca e Metropolitana. E você que está nos assistindo, quer também que eu faça o seu jabá aqui na meu bem, no Bem Construído, quer que divulgar seu produto, seu trabalho, fala com a gente. E você também que está nos assistindo e tem uma dúvida, quer saber como resolver algum problema de arquitetura, de engenharia, estrutural, de venda, fala com a gente pelo Instagram do Bem Construído. Você vai estar sempre nos assistindo às 9 horas da noite na SGC, que tem Rede TV, TV Cultura, no SGC Play e no YouTube, tanto da SGC quanto também no do Bem Construído. Um forte abraço. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Vocês deixaram esse episódio ilustre. Ainda bem que começou a vir mulher aqui no Bem Construído, porque antes era só homem feio, agora pelo menos tem as mulheres aqui, né? Pra embelezar. De beleza de casas, né? Justamente, Nosso Bem Construído. E se você quer comprar uma casa, onde que ela procura, Ana? Meu Bem Imóveis. Aí, é isso aí. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.